Olá, moradores do bairro União. Hoje eu estou aqui junto com meu irmão para poder falar de uma fatalidade que aconteceu na Rua Lorca e inclusive com um membro da fanfarra junto comigo, e meu irmão vai contar melhor para vocês como isso aconteceu. Boa noite, meu nome é Davi, tenho 23 anos, hoje em dia eu não moro lá mais no bairro União, mas isso que aconteceu foi mais ou menos 13 anos, 10 anos atrás. Era eu e um amigo meu que, assim, a gente morava na Rua Lorca, uma rua muito movimentada, perigosa, e a gente estava indo a um bar da frente que a gente ia direto antes de ir para a escola. E assim, a gente foi lá, comprou bala, chiclete, essas coisas para levar para a escola, e quando a gente estava voltando, esse amigo meu, a gente estava no passeio, ele não olhou para o lado para atravessar, mas essa rua, os carros lá já descem já daquele jeito e assim, né? Também, mesmo se ele olhasse assim e tivesse um pouco assim na rua, era perigoso de acertar ele, porque não tem sinalização, na época, né, não tinha sinalização, não tinha um quebra-mola, não tinha nada. Aí ele foi atravessar assim, eu fui e segurei ele um pouco, porque eu vi o carro descendo, mas eu não vi que ele ia acertar ele, porque eu não sabia que ele ia correndo assim para atravessar. Aí o carro pegou ele e o impacto ali foi muito forte, essa cena. Eu não lembro exatamente como foi, mas eu lembro que pegou o rosto dele e eu fiquei sabendo depois que ele quebrou o maxilar. Desculpa, ele ficou 10 dias no CTI e assim, foi um fato marcante que marcou todo mundo ali da região, né, do bairro União ali, Cidade Nova, e assim, isso até minha vida mesmo também marcou. Hoje, para contar isso é até meio complicado, mas é uma coisa que assim, infelizmente, né? Eu nem sei mais dele, não tenho notícia nem nada, mas assim, aquela rua é muito perigosa. Aquela Rua Lorca ali é difícil mesmo. E eu lembro que esse fato foi um fato assim, de comoção geral no bairro. Eu lembro que logo depois teve uma mobilização para poder conseguir alguma maneira de solucionar esse problema, porque antes desse acidente acontecer, eu lembro da minha mãe sempre aconselhando a gente a tomar cuidado para atravessar a Rua Lorca, porque ele era muito perigoso. E graças a Deus, depois de um tempo, foi solucionado isso através dos quebra-molas ali na Rua Lorca. Depois desse acidente, a gente conseguiu meios ali de ter segurança naquela rua. E aí, conversando com o meu amigo Antônio Carlos, eu descobri que ele foi uma das peças motrizes para poder gerar essa solução para nós, e ele vai contar um pouco do que ele fez. E a gente teve a ideia de mandar o release para a imprensa, para dizer para a imprensa que nós iríamos fechar o trajeto que inclusive dava acesso ao aeroporto de Confins. E aí a gente conseguiu que a Record comparecesse ao local e fizesse uma reportagem que ficou na história. Por que ficou na história? Inclusive trouxemos do hospital a mãe do Guilherme, e ela veio de uma entrevista muito emocionante. Meu filho está internado, está no CTI e só Deus vai poder livrar ele, porque a situação foi grave. E daí, o que aconteceu? Presente lá no local, a BH Trans estava lá. E a justificativa que eles deram para a imprensa era que eles não poderiam fazer redutor de velocidade ou quebra-mola, o que quer que fosse, se a aclividade da rua tinha que ser inferior, aliás, a 6 graus. Ou seja, porque a rua lá era muito íngreme, no bairro, todo o bairro União. E daí, né, no final da reportagem, foi ouvido também, né, que deu a entrevista interessante, foi uma senhora que inclusive ela estava aleijada, ela chegou a se mostrar que foi um acidente que aconteceu com ela também na Rua Lorca. Ela foi atropelada e ficou com sequelas para a vida toda. Então, aí o mais curioso foi que nós, ao fazer esta reportagem, dias depois, ou seja, este ocorrido foi em 2007. Quando passou aí uns 3 ou 4 dias, estava lá a BH Trans, um mapa lá do projeto já. Aí estranho, porque não se faz um projeto, a prefeitura não consegue licitar um projeto assim em tão poucos dias.
num período tão curto. E aí eu fiquei indignado quando eu vi o projeto. O projeto era datado do ano de 2000. Em 2000 nós tínhamos feito uma outra manifestação devido a esses acidentes. Então o que a gente pode concluir disso? É que Belo Horizonte, o descaso com Belo Horizonte, com o cidadão de Belo Horizonte, é normal. Eles não fazem o que eles têm que fazer, e isso é há anos. E justamente por entender que as coisas não podem permanecer assim, conhecer o Antônio Carlos, saber o trabalho que ele já faz no bairro União, muitas coisas ele conquistou, agora a gente quer fazer um trabalho de mostrar para vocês o trabalho que ele fez. E justamente por saber disso tudo, eu estou apoiando o Antônio Carlos como candidato a vereador. E se você não aguenta mais ver o bairro União nesse estado assim, de decadência em muitas áreas, não tem uma pessoa para representar, vote no Antônio Carlos para fazer a diferença. E eu quero frisar para vocês o seguinte, que a proposta fundamental que a gente tem é disponibilizar no gabinete, caso vocês reconheçam, que vocês queiram o Antônio Carlos como vereador, um WhatsApp que o Antônio Carlos vai estar em todos os lugares que forem chamados, ou ele ou a equipe dele, porque o vereador não é feito, não é pago para ficar sentado na cadeira lá. Exatamente. Ele tem que ir para a comunidade, atender os anseios da comunidade. Embora o vereador, o seu principal papel é fiscalizar, é propor projetos novos de leis, e com essa visita vai surgir muitos projetos que vai ajudar muito a cidade de Belo Horizonte. Então, contem comigo. Eu sou o Antônio Carlos, 17771. Vote Antônio Carlos para vereador.